Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós para mais uma aula do módulo 2 do programa Paraná Empreende Mais. E esta é a nossa última aula, né? A aula de fechamento do segundo módulo. Então, antes da gente começar a tratar dos conteúdos, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los por estarem finalizando, né, mais essa etapa aqui do curso, finalizando essa primeira parte, né? Vem mais um caminho longo por aí, porém de muito aprendizado. Então, gostaria de parabenizá-los, né, pelo seu comprometimento até aqui, por me acompanharem até aqui, acompanharem as aulas da professora Ju também, né, e de dizer que vocês já estão muito à frente pelo simples fato de estarem buscando mais conhecimentos voltados para a área de gestão, né, estão despendendo esse tempo para estar aqui ouvindo essa aula, né, isso já é um grande avanço em direção ao sucesso da empresa de vocês. Então, pessoal, vamos tratar hoje do nosso último tema, né, de um dos pilares da gestão de pessoa, um dos grandes pilares, que é a motivação, né, ou valorização de pessoas. Eu digo assim que esse tema, ele é bem complexo assim, né? Vocês já vão ver por quê ao longo dos conteúdos. E também eu digo que é um dos maiores desafios da área de gestão de pessoas. Porque, pessoal, vocês viram, né, ao longo das aulas, que a gente foi trabalhando a questão de desconstruir alguns pensamentos relacionados à área de gestão de pessoas. E um dos pensamentos que foi, né, infelizmente, que foi sendo cultivado, né, pelas condições mercadológicas, questões dos indivíduos, era a impessoalidade, né, com as pessoas. Quando as pessoas elas passaram a ser vistas como apenas um número na empresa, né, um número para estar conseguindo resultados. E essa é uma ideia que, infelizmente, algumas empresas ainda têm, né, nos dias de hoje. E se a gente não tomar cuidado, né, a gente acaba caindo nisso, de tratar o funcionário como mero número para a empresa, como mero meio para estar conseguindo resultados. Isso não é o ideal, porque assim a gente acaba, né, perdendo bons funcionários e a gente não consegue alcançar também os resultados que esperamos para a nossa empresa. Pois sabemos, né, ao longo das aulas que foi discutido quando que a relação entre a empresa e o funcionário é uma relação de troca, né? Enquanto um cresce, o outro cresce também, né? Se o funcionário não está bem, né, falando de forma geral, se os funcionários não estão bem, não estão motivados, eles não irão entregar bons resultados. Então, pessoal, introduzindo, né, o tema, para uma pessoa ser produtiva, ela precisa estar motivada e, para tanto, é necessária a compreensão das variáveis relacionadas à motivação, cabendo vários tipos de incentivo por parte da organização. Então, para a gente começar a entender, né, a gente é uma questão meio lógica, né? Se a gente for analisar o nosso desempenho, né, na nossa vida pessoal. Se a gente não está motivado, né, se a gente não tem um propósito por trás do que a gente está fazendo, se a gente não vê um sentido, a gente não consegue trabalhar bem, né? A gente não consegue ter um bom desempenho, né? Então, uma pessoa, para ela trabalhar bem, a gente parte desse princípio. Ela precisa estar se sentindo bem na empresa e ter um motivo aparente para estar lá, né? Um motivo que seja uma força propulsora. Então, para isso, né, é necessário a empresa compreender as variáveis que estão relacionadas à motivação, porque não é um único fator que está ligado à motivação, e a gente precisa entender o que de fato motiva as pessoas. Daí, a partir disso, como que a gente estabelece incentivos, né, para estar motivando as pessoas. Pessoal, vou dando uma pausa para tomar uma água aqui. Vocês estão sem o vídeo, a minha câmera deu um problema. Estamos só com os slides, então se eu der alguma pausa é porque eu tô tomando água que minha garganta não tá muito 100%. Mas vamos lá, né, pessoal?
E o primeiro passo que a gente precisa desmistificar, de certa forma, o que é o conceito de motivação, né? Porque a gente dá uma leve distorcida no entendimento do que é essa motivação. A gente confunde motivação com estar animado, estar empolgado, né? Achando que a motivação se resume a isso, né? Você estar naquela felicidade, aquela animação, aquela empolgação. E sabemos que a vida não é assim, né, pessoal? A gente realmente não vai estar animado, empolgado todos os dias, né? A gente vai ter momentos de dificuldade na nossa vida pessoal e o funcionário também. Então, não é todo dia que ele vai estar feliz, apesar das coisas estarem no lugar, né? Que não vai estar animado, não vai estar 100%. Então, o que de fato é a motivação? A motivação é o motivo para a ação, né? O porquê desse funcionário estar trabalhando na sua empresa, o porquê dele escolher estar trabalhando com você, né? E esse motivo para a ação, né, é o que vai permitir que o funcionário tenha resiliência nos momentos de dificuldade, né? Principalmente quando ele não estiver animado, estiver meio para baixo, que ele vai ver sentido, né? Vai ver um motivo para ele estar desempenhando o trabalho. E a animação e a empolgação é uma consequência, né? Se você tem um motivo, né, muito bom para estar trabalhando, né? Se você se sente bem nesse trabalho, né? Se você se sente feliz, você vai estar animado, vai estar empolgado, né? Mas lembrando que isso nunca vai ser de uma forma constante, né? Mas assim, o ideal é que a gente esteja a maior parte do tempo, né? Animado e empolgado, e não a maior parte do tempo triste para baixo. Mas a gente precisa entender que a gente funciona como uma montanha russa, né? De emoções. Então, não é sempre que a gente vai estar no nosso 100% de animação, mas ter um motivo, né, que seja justo, que seja bom, é fundamental para qualquer pessoa trabalhar motivada ou não, né? Então, pessoal, só que o que acontece, né? Tais motivos para a ação, que é a motivação, né? São distintos de indivíduo para indivíduo. E aí que cabe um dos desafios da área de gestão de pessoas, né? Porque o que motiva um indivíduo não é o mesmo que motiva outra pessoa, né? Cada ser humano é diferente, cada ser humano valoriza as coisas de forma diferente, né? Assim como uma pessoa pode valorizar acerbadamente a questão financeira, né, e ser o principal pilar para ela, e ela não se importar com o trabalho, não ser com retorno financeiro, esse é um motivo para ela, né? Mas pode ter outra pessoa que priorize o seu desenvolvimento profissional, né? Que priorize o quanto que ela está aprendendo. E tem outra pessoa que ela pode valorizar a questão do coleguismo, né? De como ela se sente parte de um determinado grupo, de como que ela se sente pertencente a essa organização. E aí vai N fatores. E isso que mora o desafio, né, pessoal, da empresa ter a capacidade de motivar vários tipos de pessoas diferentes. Então, a motivação compreende um conjunto de fatores psicológicos, conscientes e inconscientes, né, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta do indivíduo. Então, por que que é um desafio, né? Porque não é algo específico também, né? É um conjunto de coisas. Uma pessoa raramente vai se motivar, vai se fixar em um único ponto, mas para ela vai ter um conjunto, né, de fatores ali que irão influenciar a sua psique, né? Os seus fatores psicológicos que são conscientes e também inconscientes, né? Então, tudo isso vai determinar como que o indivíduo ele se porta em relação ao trabalho, ou como que ele se sente em relação ao seu trabalho. Então, embora o fenômeno esteja profundamente vinculado aos aspectos psicológicos do sujeito, né, nem sempre a motivação envolve estímulos interiores.
porque ações podem ser provocadas por estímulos externos ou provenientes do ambiente. Então, o que acontece? Apesar da motivação ser o resultado dos processos psicológicos da pessoa, né, não é ela que vai se automotivar, né, sempre. A empresa consegue, né, a partir de estímulos externos, induzir a pessoa a essa motivação, né? Ou seja, a partir das condições que a empresa disponibiliza para os seus funcionários, vai estar atuando nos processos psicológicos deles e assim terão resultado como a motivação ou desmotivação dos funcionários. Então, segundo Vergara, 2003, a motivação seria uma força interior que impulsiona o indivíduo na direção de algo. Então, é aquela análise interior que ele está fazendo do conjunto de estímulos do ambiente que ele está inserido, né? Que dentro dele ele vai fazer essa análise, vai ter esse impacto psicológico. Isso vai, né, se transformar nessa força interior que irá impulsioná-lo para, né, alcançar resultados, para atingir os objetivos. Então, algumas pessoas se sentem motivadas para realizar determinadas tarefas e outras parecem desinteressadas. É normal a gente ver uma tarefa, alguma pessoa que está super interessada e a outra não tem o mesmo interesse. Então, por que que isso acontece, né, pessoal? É devido ao fato de que as pessoas têm diferentes valores, né, diferentes interesses e necessidades, experiência profissional e história de vida distintas. Todos esses aspectos condicionam as suas motivações. Então, é um processo que eu digo que ele é complexo porque envolve realmente muitas variáveis, né? Tem a variável de influência ali do ambiente, mas parte de muitos processos que estão ligados ao interior do indivíduo, né? Por isso que a cada pessoa ela vai se motivar de forma diferente, né? Por isso que uma pessoa ela vai se encaixar melhor em uma tarefa e outra não, né? Porque isso está condicionado aos valores que essa pessoa tem, né? Aos interesses que ela tem, às necessidades que ela tem, né? Seja físicas ou psicológicas, quais as experiências que ela teve, né? Qual que foi a sua história de vida que influencia esse mecanismo interno, né, de motivação ou desmotivação. E aqui que mora, né, pessoal, os desafios da área de gestão de pessoas, que seria compreender, então, esses fatores, né, que influenciam a motivação das pessoas. E também compreender que existe essa variação de pessoa para pessoa, né, buscando satisfazer as expectativas da maioria. Então, o desafio cabe de entender de fato o que então que influencia a motivação das pessoas, entender que isso será diferente de pessoa para pessoa e de fato o que a gente usa de estratégia para satisfazer as expectativas, né, entre aspas, mas para condicionar a motivação da maioria dos seus funcionários. Lembrando que maioria, né, porque realmente é difícil a gente conseguir engajar 100% das pessoas, né? Muito difícil, sem fazer com que todo mundo esteja plenamente satisfeito, porque são muitas variáveis, é muita coisa que influencia, né? Então, a gente tenta trabalhar, assim, no que é melhor, né, de recursos para oferecer para as pessoas, que a gente consiga mantê-las valorizadas e motivadas. Então, assim, né, estimulando o indivíduo ou grupo a contribuir com o desenvolvimento e crescimento da empresa. Então, a partir, né, de a gente fazer essas ações para satisfazer a motivação e as expectativas da pessoa, com isso, né, a gente estimula as pessoas a contribuir para o desenvolvimento, para o atingimento dos objetivos da empresa. Então, o desafio se torna bem maior se colocamos em pauta a competitividade por talentos, né, que eu já mencionei para vocês. Se você não valoriza um bom funcionário, acaba perdendo um talento para outra empresa. Então, pessoal, hoje, né, tá muito difícil a gente manter as pessoas valorizadas.
né? Porque a gente tem a competitividade por talentos, a competitividade profissional que eu já mencionei com vocês, né? Que é uma realidade. Hoje tem que a gente se munir, né, de várias estratégias para motivar o pessoal. Porque se um bom talento ele não se sente motivado, ele não se sente valorizado, não se sente bem na empresa, sente que alguma expectativa não está sendo, né, entregue, não está sendo atingida, ele vai procurar outra empresa, né? As empresas, né, nossos concorrentes por talentos, estão atentos à importância que as pessoas desempenham para o atingimento dos nossos resultados e dos nossos objetivos. Então, consequentemente, né, há essa disputa por esses talentos, né? Se o funcionário não se sente bem na sua empresa, outra empresa vai acolher esse talento, né? A gente acaba perdendo ele. Então, como que a gente começa a entender esses fatores motivacionais, né? A entender o que de fato que influencia a motivação das pessoas. Quais são os fatores, né? O que as pessoas olham de fato e que buscam para a satisfação, né, da sua motivação. Então, temos aqui uma teoria na área da gestão de pessoas, né, que se encaixa bem para mostrar, né, quais seriam esses fatores, mostrar alguns dos fatores para a gente começar a entender como que funciona esse mecanismo das pessoas. Então, essa teoria de Maslow, ela parte do princípio de que a motivação surge de um conjunto de necessidades que estão dispostas na forma de uma hierarquia de importância. Então, essa pirâmide de Maslow, ela é muito interessante e eu gosto de trazer o conceito dela, porque realmente vocês vão ver que em cada camada, em cada ponto, em cada hierarquia, né, de necessidade, o trabalho, o emprego vai se fazer presente, né? E depois a gente vai ver que cada pessoa, ela se localiza em um determinado nível, né, da pirâmide, que vai ascendendo até o topo ali. Então, é bem interessante. Vamos ver nessa pirâmide, pessoal, quais são os níveis. Então, essa pirâmide, ela funciona da seguinte forma. Ela começa na sua base ali na fisiologia, nas necessidades fisiológicas. Depois que eu sanei, né, as minhas necessidades fisiológicas, sanei um nível, eu vou pular pro imediatamente próximo, né? Sanei uma necessidade e automaticamente o ser humano tem implantado nele um quê de falta, né? E ele vai buscar algo a mais, né? Então ele vai passar pro próximo nível. Então, a fisiologia, que é o primeiro nível, é o sono, alimentação, higiene, né? Descanso também entra aqui. É aquelas necessidades mais primordiais, as mais básicas que tem. E onde que entra aqui o trabalho, né? Trabalho provendo recursos financeiros para essa pessoa ter um local para se abrigar, né? Poder pagar um aluguel ou comprar uma casa, comprar uma cama para descansar, comprar o seu alimento, comprar os materiais de higiene. Então aqui entra o trabalho, né? E a partir disso, quando a pessoa tem essas necessidades fisiológicas satisfeitas, ela passa para o próximo nível, que é o nível de segurança, né? Segurança pessoal, segurança familiar, financeira, de propriedade, que também, né, tá ligado com essa questão financeira, de eu ter um abrigo, ter um lugar para eu estar seguro, a minha família estar segura, né? Aí temos o próximo nível, o nível social, né? O ser humano, ele é um ser social, a gente não sobrevive sozinho, né? O ser humano, ele gosta de se sentir pertencente a algum grupo, né? Aí entra as amizades, os relacionamentos amorosos, os familiares. E onde que entra o trabalho aqui, né? Como a gente já mencionou, as pessoas, elas passam muito tempo, né, no trabalho. Consequentemente, elas acabam interagindo entre si e formando grupos sociais, né? E aí entra o trabalho de como essa pessoa se sente pertencente a esse grupo social. Ela se sente incluída, ela se sente bem nesse círculo social, no meio das pessoas, né? E aqui, pessoal, uma coisa que é bem interessante dessa teoria é a gente saber
que a gente só passa a pensar no próximo nível de necessidade se a gente sanou a necessidade imediata abaixo. Então, um exemplo, pessoal, da fisiologia, né? Eu acredito que quando vocês estão com fome, vocês não conseguem pensar em mais nada, né? Eu funciono assim, e acredito que todo mundo funciona assim. Você não consegue pensar em grupo social, em falar com amigo, em não sei, em estar inserida em algo. Você não consegue nem pensar em ver ninguém na frente. Você quer ver um prato de comida, né? Então, aqui, a pirâmide de Maslow, né, a teoria de Maslow diz que a gente só consegue ultrapassar o nível se a gente satisfaz completamente o nível anterior, ou em partes, pelo menos, que esteja razoável. É a mesma coisa, né, questão do descanso, de sono. Alguém já trabalhou virado depois de balada? Né, para quem é diretivo vai saber, tem as quintanejas da vida, né? Eu já fiz essa loucura uma vez na vida, só foi a primeira e a última, de ir para uma quintaneja, né, pessoal? Meu Deus, que loucura que é isso, não dormir direito e trabalhar no dia seguinte. Não tem condições, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar, você não consegue pensar em mais nada, você só quer a sua cama para você poder descansar. Então tá aí mais um exemplo, um tanto quanto engraçado, mas de como a gente precisa, né, satisfazer as nossas necessidades básicas para daí pensar em se elevar nessa hierarquia das necessidades. No próximo ponto, temos as necessidades de estima, que é autoestima, status, realizações pessoais, né? Como o indivíduo se vê, né? Qual que é a autoestima dele. Então, olha como que aqui entra o pilar, né, do trabalho na estima das pessoas, né? No reconhecimento da pessoa, né? Se você faz, né, um reconhecimento em público em uma reunião do trabalho da pessoa, ela vai se sentir muito bem, né? Ela vai se sentir valorizada, né? Ela vai pensar, poxa, eu sou um bom profissional. Só que aqui a gente também pode desmotivar as pessoas, né? Tem as atitudes motivadoras e as desmotivadoras. E se você repreende a pessoa em público, né? Como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir um lixo, né? Um fracasso. Então, vamos lá. Aí, temos o último ponto, que é mais difícil de ser alcançado, né? Que é o da autorrealização. Que aqui ele é explorar o potencial máximo de cada ser humano, né? A questão de criatividade, moralidade e aceitação própria. Então, vamos entender, né, um pouco mais dessa teoria. Então, segundo Maslow, né, para motivar alguém é preciso saber em que nível da hierarquia a pessoa se encontra no momento e focar a satisfação nesse nível ou no imediatamente superior, né? É de você pensar, por exemplo, se a pessoa já se sente bem, se sente inserida em um grupo, alguma coisa vai faltar, né, para ela se sentir bem em sua autoestima, que é o próximo nível, né, ela se sentir valorizada. Então, cabe a gente, né, identificar que a pessoa está nesse nível, né, e ver o que a gente pode fazer para ela alcançar o nível imediatamente superior. Então, à medida que cada uma dessas necessidades vai sendo atendida, a próxima torna-se a dominante. Desculpa os barulhos, pessoal, da minha garrafinha. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai ver a parte prática, né, de como que as ações de gestão de pessoas impactam a motivação dos colaboradores. Quais seriam as principais ações que a gente vê, né, que são mais comuns da área de gestão de pessoas? E aí, em seguida, a gente vai ver algumas dicas bem simples para ver também que motivação dos funcionários não precisa ser algo tão absurdo assim de outro mundo, né? Com atitudes simples a gente consegue bons resultados também. Mas então temos esses principais pontos aqui, né? Remuneração adequada, né? Que entra assim um quesito um pouco polêmico, né? Porque ainda tem muitas pessoas que acham que só dinheiro que paga, né, a motivação da pessoa.
Mas a remuneração adequada, ela é fundamental, né? Não sejamos hipócritas também de dizer que a pessoa não liga pro dinheiro. Não é isso, né? A pessoa precisa de um mínimo aí para garantir as suas necessidades básicas, né? As suas necessidades fisiológicas. E esse mínimo é a pessoa que define, né? O que é o mínimo para ela, né? O que ela precisa ali para se manter bem com a questão salarial. Mas se a pessoa, né, ela tem uma necessidade de desenvolvimento, de aprender, né, de evoluir, só a remuneração não vai ser suficiente para motivar ela, né? Mas também se a remuneração não é adequada, né? Essa pessoa com certeza vai ficar desmotivada pela falta dessa remuneração adequada. Então a remuneração é um dos pilares, né, que é muito importante, sim, né, pessoal, principalmente porque a gente hoje se mantém, né, no mundo, vive através, né, de um sistema capitalista e a moeda de troca para você ter qualquer coisa, né, da parte física é a remuneração, né, é o capital. Então, é sim um dos pontos mais importantes também. Mas lembrando que não é, né, não é o suficiente, né? Lembrando a questão social. Adianta às vezes você tá ganhando bem, um salário bom, mas vive em conflito no ambiente de trabalho. Os funcionários vivem se matando, não tem uma boa gestão do conflito, né? Aquele clima pesado. Então pense, a pessoa vai lá ficar 8 horas por dia. Será que ela vai aguentar, apesar de um salário bom, um clima tão ruim, né? É desgastante. Então, às vezes o funcionário ele acaba nem querendo ficar na empresa por conta desse clima. Então, são vários fatores realmente. Então, temos também o pilar de reconhecimento e a recompensa pelo bom trabalho, que é fundamental, que vai estar ali em contato com a questão de autoestima da pessoa, né? De como ela se sente com ela mesma. É bom, né? Muito positivo ela ser valorizada. Pense lá, você está se esforçando, né? 8 horas por dia, dando o seu melhor, e ninguém reconhece, ninguém fala nada, né? E não só reconhecimento, também alguma forma de recompensa. Também a confiança dos chefes e colegas do trabalho, que entra no quesito social, né? Tem que ter um clima de confiança, né? Confiar nos seus funcionários, ter um clima bom com os colegas de trabalho, o espaço de trabalho equipado, seguro e confortável, né? Então aqui é importante ter as ferramentas de trabalho adequada, né? Equipamento bom, suficiente para a pessoa desempenhar bem o trabalho. Porque não adianta, né, a pessoa às vezes tem um potencial ótimo de entregar resultados, vai lá e tem um computador péssimo, né? A pessoa fica frustrada, ela não consegue explorar o seu potencial, né, entregar um trabalho bom, sendo que ela nem tem a ferramenta aí necessária para conseguir entregar aquele trabalho. Perspectivas de crescimento profissional é fundamental também. Ninguém quer ficar por anos e anos estacionado no mesmo lugar. Porque, né, hoje, pessoal, o mundo muda de uma forma muito acelerada. Então, imagina você ficar olhando o mundo evoluindo à sua volta, todo mundo evoluindo, as coisas mudando e você parado ali no mesmo lugar. Então, isso não é legal, né, pessoal? A pessoa precisa ter perspectivas de crescimento e perspectivas concretas, né, e detalhadas do que ele precisa fazer para crescer. Né? Tem que ter a transparência também. O investimento no desenvolvimento dos indivíduos e equipes. Né? O desenvolvimento é um pilar importantíssimo, a gente já tratou desse ponto. Mas também, né, para a pessoa sentir que ela está em movimento, né, que ela está aprendendo, porque entra aquele mesmo ponto, né, a pessoa vê o mundo mudando, o mundo evoluindo, e ela tá lá parada, né. Então, ela precisa se desenvolver também. E benefícios que assegurem o bem-estar físico e psicológico dos funcionários. Os benefícios são fundamentais também, né? Empresas que têm condições de plano de saúde, né? Muito bom para que o funcionário tenha esse bem-estar físico e psicológico assegurado. Então agora, pessoal, a gente vai ver algumas dicas bem simples para a gente motivar os funcionários. Né? Algumas dicas que, assim, algumas não custa nada, né? Custa R$0 e a gente já consegue bons resultados com as pessoas. Né?
a dica é, pessoal, né, para vocês observarem essas dicas, é pensarem no que a gente tratou ali no início da aula, se falando do quanto que as pessoas, né, influenciam a sua motivação por aspectos muito pequenos, né, aspectos psicológicos, até mesmo, né, que são na consciência, né, agora eu esqueci o termo, conscientes e inconscientes. Então, cada movimento que a gente faz, por mais que a gente olhe, nossa, mas sei lá, parece bobo, né? E não é, né? São pequenas coisas que às vezes têm um impacto psicológico grande no indivíduo, que mesmo que talvez ele não perceba, mas está sim tendo um impacto grande. Então, pausa mais aí para mim tomar uma aguinha. Estimular seus funcionários a se cumprimentarem quando chegam ao trabalho. Olha só, pessoal, que engraçado isso é, né? Uma dica tão simples. Então, por que, né, pessoal? A gente viu que um dos fatores motivacionais é o aspecto social, né? Então, a gente estimular que a gente tenha um bom ambiente de trabalho, que as pessoas se tratem com respeito, né? Se tratem de uma forma mais humana, né? Então, estimular as pessoas a se cumprimentarem, né? As pessoas não se tratarem como mais um número, né? Como mais alguém que tá ali. Então, você que deve dar o exemplo, né? Você, enquanto gestor, tem que chegar e cumprimentar todos os funcionários ao chegar à empresa. Isso fará com que eles se sintam valorizados. E assim, pessoal, vocês, enquanto donos do negócio, enquanto sócios, vocês, assim, podem nem ter noção, mas vocês são o ponto alto do negócio, né? O espelho, quem elas admiram, quem elas se espelham, quem elas esperam aprovação, né? Que elas esperam algo de vocês, que isso influencia na autoestima delas, né? Às vezes você pode, não tô num dia bom, né? Não vou cumprimentar ninguém, vou só passar reto, ficar quieto, né? Para você pode ser só isso, você não pode, não tá com problema com ninguém, né? Não tá num dia bom. Mas pro teu funcionário, ele vai pensar, meu Deus, por que que ele passou reto por mim? Ele ou ela, né? Passou reto pra mim, não me cumprimentou, meu Deus, sou um fracasso, eu não sou nada, não significo nada, a empresa não se interessa por mim, não me valoriza. Em tudo aquela enxurrada negativa, um simples bom dia, né, pessoal? Um simples bom dia tem muita influência. Para vocês verem, né, o quanto que uma pequena atitude reverbera em muitos impactos psicológicos no indivíduo. Ao passo que, né, se você cumprimenta, dá o bom dia ali, a pessoa se sente bem, né? Ela se sente valorizada, ela pensa, poxa, o dono da empresa tá me notando, né? Então, é por esse aspecto, né, pessoal? Celebre o aniversário dos funcionários. Você pode pedir um bolo e refrigerante uma vez por mês para comemorar os aniversariantes. O que acontece, pessoal? O aniversário é uma data especial para a maioria das pessoas, né? Talvez não todas, mas a maioria, né, das pessoas gostam de fazer aniversário, né? Se sente importante, se sente especial, né? E assim, eu pelo menos adoro fazer aniversário e gosto de compartilhar, celebrar, né, essa data com pessoas que eu gosto. E também gosto quando eu sou lembrada, né? Então o funcionário ele também funciona assim, né? Se, poxa, um dia tão importante para mim, a empresa tá lembrando de mim, né? Tá comemorando esse dia tão importante comigo, né? Eu me sinto valorizada, eu me sinto importante. Isso é fundamental, né? Isso ativa a motivação das pessoas. Essa pequena ação faz com que as pessoas se sintam valorizadas e gere um comprometimento com a empresa. Porque a pessoa vê que não é só ali pelo resultado, mas que as pessoas valorizam, né, o social, valorizam a interação entre elas, valoriza o que é importante para mim também. Utilizar o feedback como ferramenta de desenvolvimento. Com ela, os funcionários podem saber se estão desempenhando bem suas tarefas, acompanhar seu desempenho, verificar se estão melhorando, piorando ou se mantendo constantes. Então, pessoal, se a gente precisa ter perspectivas de carreira para as pessoas, se as pessoas desejam esse crescimento, elas precisam saber como elas estão,
né? Se elas estão desempenhando bem as tarefas, como que ela tá, se ela tá evoluindo, se tá melhorando, se tá piorando, se tá no mesmo lugar, né? Em termos ideais, esse feedback deve ser recebido à medida que o funcionário executa a tarefa, e não só formalmente em avaliações de desempenho. Então, digamos, né, pessoal, que a avaliação de desempenho seja de 6 em 6 meses. Então, por que é o ideal, né, o funcionário receber o feedback à medida que vai fazendo as tarefas? Porque pense ele talvez está fazendo alguma coisa que você não acha bacana e ele só vai saber daqui 6 meses, né? Não é legal. Então, precisa o feedback, né, ser feito de forma informal também, e não, né, só nessas avaliações de desempenho. Criar também um programa de reconhecimento para valorizar as ações que estejam relacionadas a um bom resultado, a um bom trabalho em time e à motivação das pessoas. Então, ter esse programa de reconhecimento é fundamental também, né? Porque a gente precisa. Não é essa bem a palavra, mas. Bom, vou usar outra palavra, mas é valorizar ações que a gente acha positiva, né, nas pessoas. Se a gente acha algo positivo, então a gente recompensa para que a pessoa se sinta motivada a repetir aquele tipo de ação, né? Então a forma de premiar essas atitudes pode ser bem simples também. Né? Você pensa, nossa, meu Deus, um programa de reconhecimento, misericórdia, né? Como que eu vou fazer isso? Vai custar muito caro. Calma lá, né? Tem forma simples de fazer. Um elogio diante de outras pessoas, né? Como eu falei para vocês, um elogio não custa nada, custa R$ 0 e dá um impacto tão grande nas pessoas que vocês nem fazem ideia, né? E não custa nada. Pode ser um jantar em um restaurante do bairro ou um dia de folga. Né? Essas ações simples podem ser muito valorizadas pelos funcionários. Realmente, pessoal, atitudes bem simples, né? Ó, que não custa muito caro, né? Um elogio, um jantar em um restaurante, um dia de folga, né? São ações baratas, né? Ou de graça, né? O elogio de graça. E que as pessoas valorizam muito, né? Que elas se sentem muito bem, se sentem bem reconhecidas. E aqui, pessoal, só faço o adendo para a questão do elogio, cuidar o oposto, pessoal. Um bom chefe, ele elogia em público e corrige em particular, né? Porque o impacto negativo de você é apontar algum defeito da pessoa, né? Apontar algum erro em público é devastador. A pessoa não se sente bem, né? Ela se sente super desmotivada. Promover de tempos em tempos, a cada mês ou a cada 6 meses, um café da manhã com a sua equipe. Olha que ideia legal e também não é caro, né? Essa ação pode facilitar a integração entre as pessoas que desempenham diferentes atividades, colaborando no trabalho em equipe e na influência positiva na produtividade. Nesse encontro, você poderá falar dos resultados da empresa e planos para os próximos meses. Então, pessoal, olha que ideia bacana, né? Aí, café da manhã, né? Foi a dica, mas aí vocês podem inventar, né? Seja uma reunião, um piquenique, um lanche da tarde, não sei, mas comida é sempre legal ter, né, nesses encontros. A gente puxou para comida, mas pode ser, né, N formas de encontro. É bacana, pessoal, porque em uma empresa maior que tem vários departamentos, é natural que as pessoas elas vão se fechando, né, nos seus mundinhos, nos seus departamentos, e esquecem o quanto que a empresa ela é sinérgica entre si, né, entre esses setores. Então é importante trazer, né, reunir esse pessoal ali para eles interagirem, né? De repente surge alguma ideia, as pessoas se conhecem mais, se sentem fazendo mais parte de algo maior, né, que entra o quesito social, né? Então isso favorece muito a produtividade das pessoas, né? E também a questão da transparência, né, pessoal? A pessoa ela gosta de se sentir fazendo pertencente de planos maiores, de algo maior. Então, você usar esse momento para falar dos resultados da empresa, né, compartilhar com as pessoas e fazer planos para os próximos meses, né, para o próximo ano, é muito legal, tem um efeito muito bom. E pessoal, então finalizamos o nosso conteúdo. Agradeço por vocês me acompanharem até aqui. E desejo, né, muito sucesso aí
quando vocês forem implementar ações de valorização dos funcionários, para que vocês consigam, né, ter essas ideias de ações simples para ter bons resultados com os funcionários. Certo, pessoal? Muito obrigada e tchau, tchau!